Igreja de Deus, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de muita alegria estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor aos vossos corações. Nós vivemos um período muito difícil, onde estamos assolados por essa pandemia. Está difícil para todos, cada um tem suas dificuldades, e o jeito é nós nos adaptarmos a essa situação a princípio e não nos conformando também, colocando nossos joelhos para trabalhar um pouco, pedindo a Deus a vitória do seu povo. Daniel, quando ele não se sentiu conformado, quando ele percebeu que ele precisava pôr o joelho no chão, ele foi para o joelho, foi para a oração e pediu a Deus o fim daquele cativeiro babilônico, sabendo que dentro da palavra de Deus o tempo já havia sido determinado e já havia sido cumprido. Aqueles 70 anos já havia passado. E nós vimos que Deus respondeu Daniel, mas respondeu depois que ele não se conformou, que ele buscou a Deus a solução de todos os nossos problemas. E ele pôs o joelho no chão e Deus deu vitória para ele. E Deus colocou um fim naquele cativeiro que era para se cumprir 70 anos. Então, dessa maneira, inclusive Deus falou para Daniel que desde quando ele começou a orar, Deus já havia mandado a resposta, mas houve muita luta do inimigo. E dessa maneira também, na hora que nós começamos a orar, Deus dá vitória, Deus dá resposta. E nós desta mesma maneira, nós não devemos nos conformar, mas ir para o altar, colocar nosso joelho no chão, buscando a providência de Deus, sempre entendendo também a vontade de Deus. Muitas coisas nós não entendemos agora, vamos entender depois. Diante disso eu louvo a Deus. Diante dessas dificuldades, de qualquer maneira me alegro no Senhor, por estar aqui, por este momento que o Senhor nos dá, de poder compartilhar a palavra de Deus aos nossos irmãos. Somos gratos por isso. E hoje nós temos, 7 de junho de 2020, nós temos a nossa 10ª lição. Está finalizando a outra lição, a lição do próximo trimestre já está disponível. Nosso irmão Célio é um dos que eu sei que está aí, quem quiser procurá-lo para pegar a secretaria também aqui na igreja, sua revista para acompanhar em casa. É muito importante nós, aqueles que não podem vir aqui, acompanhar de casa a lição. Nosso tema hoje, da nossa 10ª lição, o título da nossa lição hoje é Rendendo Graças ao Senhor. Rendendo graças ao Senhor na dificuldade. Não é fácil, né? Não é fácil para aquele que não tem a mente de Cristo, mas aquele que tem a mente de Cristo, que tem a mente transformada pela unção, pela graça de Deus, em qualquer momento da sua vida ele está dando graça. O apóstolo Paulo estava em muita dificuldade, capítulo 16 de Atos, naquela prisão. O momento não era fácil, mas eles estavam louvando a Deus, rendendo graça ao Senhor, porque eles sabiam que Deus estava no controle.
É tanto que no momento certo, Deus chegou com providência para eles. O apóstolo Pedro também estava na prisão, aquele momento de dificuldade, mas ele estava tão tranquilo, havia entregado o seu problema nas mãos do Senhor, e estava tão tranquilo que ele estava dormindo. Então, Jesus estava tão tranquilo também no barco, capítulo 16, capítulo 14 de Mateus, que Jesus estava dormindo. E diz o texto que desde a viração do dia, da tarde, aquele barco estava em alto mar e estava sendo açoitado pelas ondas. Mas Jesus estava tranquilo, estava ali dormindo. Os discípulos, que ainda não tinham o coração transformado, estavam desesperados, a ponto de acordar o mestre. Ele acordou, ordenou o vento, o mar se acalmou e todos glorificaram o Senhor. Então Deus, na nossa vida, irmãos, nós ordenamos e o vento se acalma e a nossa vida se torna uma bonança. Então essa pandemia para nós, que temos a esperança em Deus, é como qualquer um outro problema. Para Deus não existe um problema grande e um pequeno. Para Ele é a mesma coisa, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Bom, rendendo graças ao Senhor, mesmo em momentos de dificuldades. Nossa lição, ela tem 3 capítulos. O primeiro capítulo, ele tem um título: Louvor como resultado da confiança. O segundo, o título é O Caráter de Deus. O terceiro, o título é O Agir de Deus. No primeiro título, Louvor como resultado da confiança, ele tem mais 3 subtítulos. O primeiro subtítulo, o 1.1, nós vamos falar sobre parte integrante dos salmos do Halel, ou Halel. Ou seja, o Salmo 118, que é a nossa referência, vai ser, ele é parte integrante desses salmos de louvor. Esqueci, precisava ter lido aqui, como nós estamos aqui online, eu estou como se estivesse em sala de aula. Depois a gente volta aqui, eu vou começar do começo novamente aqui. O texto áureo diz assim, também: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Verdade aplicada: render graças ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Nós já falamos isso, né? Então, render graças ao Senhor em todo o tempo, em todas as dificuldades da vida, é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quem está no Senhor não tem dificuldades. Objetivo de nossa lição: primeiro, apresentar as características do Salmo 118. Segundo, falar sobre a bondade e a benignidade de Deus. E o terceiro, mostrar que Cristo, a pedra angular, sustenta a sua igreja. Maravilha, glória a Deus. Então, voltando aqui para o primeiro tópico, o primeiro capítulo de nossa lição, que tem por título Louvor como resultado da confiança. A introdução desse capítulo diz assim: o Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e seu socorro. Interessante o testemunho do salmista sobre o louvor da confiança em Deus. O tópico 1.1 diz que o nosso Salmo 118 ele é parte integrante dos salmos do Halel. Halel significa louvor
né, é um grupo de salmos que são identificados como salmo de louvores. Segundo o Dr. McNair, um abençoado servo de Deus, que chegou no Brasil pouco tempo depois dos nossos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, tradutor daquela Bíblia, comentador, ele comenta aquela Bíblia explicada que muitos irmãos têm, a Bíblia antiga, ou os mais antigos têm. Segundo o Dr. McNair, esses salmos, ele faz o Salmo 113 ao 118, formam um grupo distinto conhecido como Alel, ou louvor, né? Que significa louvor, e eram cantados nas luas novas e nas festas judaicas, né? E em português significa aleluia, que significa louvai ao Senhor. Então esse salmo nosso hoje, ele é parte integrante desses salmos, Alel, que é salmo de louvor. O 1.2, nós já comentamos até o 1.2 aí nesse sentido. Vamos pular para correr um pouco. O 1.3, o subtópico aí do primeiro tópico, 1.3, diz que é um salmo que expressa gratidão. 1.3, um salmo que expressa gratidão. Nesse salmo, o salmista ele procura expressar gratidão a Deus, agradecendo pela bondade, pela benignidade, pelo livramento e pela salvação. Bondade e benignidade nós vamos comentar um pouquinho mais para frente. Mas o importante é que esse salmo fala que Deus é aquele também que nos fortalece nas dificuldades. E esse salmo também expressa seu amor de forma pura, sem fingimento e desinteressado. Então nós lendo esse textinho aqui do Salmo 1.3, nós vamos destacar primeiro aí, que é um salmo que expressa gratidão. Então o cristão, ele tem o dever sempre de ser grato a Deus, só pelo motivo de estar com o nome escrito no livro da vida, já é o suficiente para ele ser grato a Deus pelo resto da sua vida, em todo momento ser grato a Deus, porque nada vale mais do que ter o nosso nome escrito no livro da vida. Ser grato a Deus por isso, independente do que acontecer em nossa vida. O maior bem que o homem tem, é ter o nome escrito no livro da vida. Segundo, primeira coisa que destaca nesse textinho é a gratidão. Segundo, a bondade e a benignidade de Deus, a gente vai comentar no segundo tópico aí, no caráter de Deus. Terceiro, livramento e salvação também. Ser grato pelo livramento e pela salvação. Outra coisa que ele destaca é que esse salmo, ele fala que Deus é aquele que fortalece nas dificuldades. Também vamos comentar um pouquinho para frente. Esse fortalecimento de Deus nas dificuldades. Deixa eu ver aqui o 1.3. É um salmo que fala daquele que nos fortalece. Bom, se não for comentar um pouquinho para frente, depois a gente volta a falar desse fortalecimento do Deus que nos fortalece. Outra coisa que ele destaca nesse textinho, nesse 1.3, é que esse salmo também expressa seu amor de forma pura, sem fingimento e um amor desinteressado. Então, o amor do salmista a Deus nesses salmos, lendo esse Salmo 118, ele agradecendo pelo livramento, ele agradecendo, inclusive também nós esquecemos de ler, né, o salmo, mas diz aqui: louvai ao Senhor, o nosso salmo, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo.
O Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra de esquina. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até o ângulo do altar, até os ângulos do altar. Tu és meu Deus, e eu te louvarei. Tu és meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Glória a Deus. São 29 versículos esses salmos. Nós temos aqui alguns versículos só do 29, mas já dá para ver como é maravilhoso esse salmo. Também lembrando aqui, os salmos, ele não por que ele não tem capítulo? Por que não se fala capítulo ao livro de Salmos? Porque quando a Bíblia foi dividida em capítulos, em torno de 1250, pelo cardeal Hugo Saint-Cyr, ele dividiu a Bíblia em 1189 capítulos e posteriormente se tornou a nossa Bíblia protestante em 31.173 versículos. E quando ele divide a Bíblia, os salmos foram divididos posteriormente só em versículos, porque cada salmo era um louvor. Então, cada louvor não foi dividido somente em versículos. Salmo por ser louvor, são 150 salmos, dos quais 73 foi escrito pelo salmista Davi. Cada salmo é um louvor, então os salmos foram divididos somente em versículos. Então é comum, sempre que atribuirmos aos salmos, não usar a expressão capítulo, porque os salmos não foram divididos em capítulos, mas em versículos, né? Então esse Salmo 118 era um louvor que estava inserido, né, nesse grupo de salmo de louvores, né, chamado aqui em hebraico de Hallel, que eram louvados nas festas nas adorações, e era uma forma de agradecer a Deus. E como eu ia falando aqui no último assunto aqui do tópico 1.3, do item 1.3 do tópico 2, esses salmos, vou dar uma recapitulada novamente, devido nós termos entrado com outros assuntos no meio. Então, primeiro, nesse salmo, o salmista procura expressar gratidão, bondade, benignidade, livramento e salvação. Segundo, né, benignidade e bondade nós vamos falar mais para frente. Segundo, ele fala que Deus é aquele que fortalece nas dificuldades. Terceiro, nesse ponto também ele expressa o amor de Deus de forma pura, sem fingimento e desinteressado, né? Nós não temos muito tempo para ficar lendo aqui na lição, mas lendo o item 1.3 aqui, nós vamos ver isso, esses assuntos principais. Então, o amor de Deus de forma pura, sem fingimento e desinteressado. Então, ou seja, é uma recíproca do salmista do amor de Deus. Então ele ama a Deus de forma pura e desinteressada. Da forma que ele conduz esse salmo, você vê que ele está agradecendo de coração, de maneira pura e desinteressada de outros objetivos. O único interesse do salmista nesse Salmo 118 é agradecer a Deus, é louvar a Deus pelo seu livramento, pela salvação, pela proteção, por fortalecer. Então o salmista aqui, o comentarista nosso colocou que que o salmista ele expressa um amor puro, sem fingimento e desinteressado. Muitas vezes nós vemos um amor por aí embolorado, um amor que não é puro, um amor fingido, é mais um amor em se propagar, em se aparecer, em se projetar, do que um amor
puro a Deus, um amor puro ao Evangelho, um amor sem interesse, um amor simplesmente pela gratidão daquilo que Deus fez à pessoa, a cada um de nós, né? Esse é o verdadeiro amor. O amor do Evangelho é esse. É um amor comprometido com a salvação. O segundo tópico vai falar do caráter de Deus. O tópico, o item 2.1 diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Então o salmista aqui, ele vê a bondade de Deus e ele diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Em Gênesis 1:31 diz que tudo quanto Deus fez era bom. A bondade está em Deus. Deus é amor, Deus é bom de natureza. Isso é que o salmista quer dizer. Deus é bom independente de eu ou você ser bom com Ele. Ele é bom. A bondade está neles. É intrínseca dele, a bondade é a essência de Deus. Só no capítulo 1 de Gênesis aí, que nós falamos, o 1:31, né, que tudo que Deus fez era bom, existe 6 vezes a expressão tudo que Deus fez, Deus viu que era bom. A bondade. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E lá no 31 ele diz: e tudo que Deus fez era bom. Por quê? Porque Deus é bom. Por isso o salmista diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Sabe a única coisa que Deus viu que não era boa aqui nesse início? Está em Gênesis 2:18. Lá diz assim: que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Preparou uma adjuntora para estar ao seu lado. Não era bom, foi a única coisa que não era boa ali, naquele momento, era que o homem estivesse só. O homem só é complicado. Davi só, ali no pêndulo do seu lar, ele foi complicado para a vida dele. Então, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Preparou-lhe uma companheira. Deus vai preparar uma companheira para você que está só. E preparou-lhe uma companheira, e essa companheira lhe deu fruto, lhe deu filho, formou família, aí pai, filhos, mãe. O amor de Deus é distribuído nesse contexto. O amor de Deus é distribuído. O pai ama o filho ama o pai, a mãe ama o seu filho, o seu pai. E esse amor de Deus é compartilhado na família. Por isso Deus viu que o homem que não era bom, o homem estava só. A solidão é um demônio, a angústia, tudo isso não faz bem para você, para nós, para mim, para qualquer um. Então foi a única coisa que Deus viu que não era bom naquele momento. Mas louvai ao Senhor, porque Ele é bom. O tópico 2, o item 2.2 do tópico 2, né, do capítulo 2, o item 2.2. Nós não estamos lendo aqui na lição devido ao tempo, mas nós fizemos um pequeno resumo, destacamos os principais assuntos e estamos comentando. No item 2.2, se lermos aqui o item 2.2, 2.2 se encontra aqui: louvai, o título é louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. 2.2, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Benignidade é característica de quem é bom. Significa graça e misericórdia. Se lermos aqui o 2.2, vamos entender isso. O autor está explicando para nós. É que eu resumi aqui, né? Então, lendo aqui o item 2.2 da nossa lição, nós vamos ver que benignidade, né, é para sempre, é eterna, né? E vamos ver, não aqui, significa graça e misericórdia. O nosso autor da nossa lição coloca isso, que a benignidade, ela significa graça e misericórdia. A benignidade de Deus, ela é o amor de Deus derramado aos corações de cada um de nós. Ele é bom, Ele é misericordioso para cada um, Ele não deixa faltar o pão de cada dia.
Ele cura as nossas enfermidades. Isso é a benignidade de Deus em nossa vida. E outra característica da benignidade, ela é para sempre, ela é eterna, ela nunca falta em nossas vidas. Então, irmãos, a benignidade de Deus nunca vai faltar. Ah, mas eu sou ruim. Mas não é uma recíproca. A benignidade de Deus está em si. Não é porque eu sou bom que Deus é benigno comigo. Ele é benigno porque Ele é bom, porque o bem está com Deus. Porque o bem não está com Deus. O bem Deus é o bem, né? Deus é bom de natureza, de essência. Deus é bem de natureza, de essência. A benignidade de Deus é de natureza, de essência. Não é recíproca, não depende. É como o amor de Deus. O amor de Deus não depende do meu amor para com Deus, mas Ele amou o mundo de tal maneira, amou a todos de tal maneira. Então o amor de Deus, ele é eterno, ele é puro. A benignidade de Deus é eterna, ele é pura. Não depende do homem, para Deus é amor. Então a benignidade de Deus, ela nunca falta, ela está sempre conosco. Em nenhum momento de nossa vida, independente da nossa vontade, não está relacionada ao que eu faço, está relacionada ao que Deus é. Ele é bom e a benignidade dele é para sempre, e não depende do que eu faço para ele, porque senão estaríamos perdidos. Nós não teríamos condições de fazer nada para ter a retribuição do amor, da benignidade de Deus. Mas ele nos amou primeiro. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus é puro, o amor de Deus é verdadeiro. O meu amor é falho, de Deus não. O item 2.3, então a graça de Deus, ela nunca falha. A benignidade de Deus, ela nunca falha, ela é para sempre. A benignidade de Deus significa graça e misericórdia. Em nenhum momento da nossa vida nós vamos perder por nossas ações a benignidade de Deus, porque não depende das nossas ações, Ele é bom por natureza. Todo o momento que nós voltarmos para Deus, Ele está de braços abertos para nós. Não existe pecado que o sangue de Cristo não possa purificar. Não existe ação sua que você, arrependido, voltando aos braços do Senhor, Ele não possa te perdoar. Não existe. Não existe uma condição, não existe um pecado, não existe algo que o sangue de Jesus Cristo não possa te purificar. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Ele é bom de essência, porque Ele é amor de essência, porque Ele é benigno de essência. Então, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Bom, o 2.2, né? Nós acabamos de falar. Na benignidade, a bondade de Deus nunca falta, nunca falha, ela é eterna, não está relacionada ao que faço, não está relacionada à minha vontade, mas à vontade de Deus. E o 2.3, se lermos aqui o 2.3 da nossa lição, qual é o título do 2.3? Diz assim: o Senhor é aquele que escuta. Glória a Deus, olha que coisa tremenda. Deus é aquele que escuta. Nós vemos no desafio de Elias com aqueles profetas de Azera e de Baal, que aqueles profetas clamaram a um Deus que não lhes escutaram. E Elias dizia: clama mais. Pode ser que ele está viajando, pode ser que ele tenha um compromisso, mas quem eram os profetas de Baal? Era um Deus que não escutava a necessidade, ou seja, era um Deus que não existia. Mas o nosso Deus é um Deus verdadeiro, que nos escuta e que prova que está conosco. E nós sentimos isso, nós sabemos disso, porque quando nós pedimos, Ele nos escuta. Essa é a prova empírica, verdadeira, de que Ele está conosco. Ele nos escuta quando clamamos.
Então o Senhor nos ouve. O salmista no Salmo 40, versículo 1 e 2, ele diz que salmo tão abençoado aqui, que seria tão bom, tão importante até lermos aqui na palavra do Senhor, o Salmo 40 e versículo 2, olha só. Esperei no Senhor com paciência, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei no Senhor com paciência, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem é esse Deus que nós servimos? É o Deus que nos escuta. O salmista esperou no Senhor com paciência, e Ele se inclinou e ouviu o seu clamor. O nosso Deus é um Deus verdadeiro, um Deus que escuta. Terceiro tópico, o título é O Agir de Deus. Aí ele tem 3 subtítulos também, né? Que o 3.1 é Aquele que concede a luz. O 3.2, Aquele que dá força. E o 3.3, a pedra angular. O 3.1 diz assim: o agir de Deus em prol do ser humano. O termo luz do hebraico pode indicar, entre outras ideias, iluminar, brilhar, ser iluminado. 1 Pedro 2,9, o autor nos dá a referência aqui. Então o 3.1, aquele que concede, ele é aquele que concede a luz. 1 Pedro 2,9, lá diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, das trevas para as suas maravilhosas luzes. Então aquele povo adquirido, tomado das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus é a luz que ilumina, que brilha, que faz-nos ser iluminado. A palavra de Deus, ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Isso quer dizer que você não tem problema na escuridão deste mundo, não tem dificuldade de andar na escuridão deste mundo, porque a hora que você precisar, essa palavra ela é um farol alto na sua vida para iluminar, não deixar você tropeçar. A hora que você precisar, essa palavra é um farol baixo, Lâmpada para os meus pés, farol baixo. Luz para os meus caminhos, farol alto. Então o Senhor está sempre iluminando, te dando claridade naquilo, nas suas ações, te dando entendimento. Iluminar é isso, não perca essa luz nos seus caminhos, não perca essa iluminação. Muitas vezes os problemas, eles obscurecem, o caminho da nossa vida. É tanto que a expressão problema vem do grego problema, que vem de um vocabulário náutico, que os marinheiros naquela época, quando eles estavam navegando e quando eles viam uma tempestade muito grande na sua frente, eles obscureciam a sua visão, eles não viam o horizonte, eles não sabiam para onde estava indo. Dali nasceu essa expressão problema, Eles diziam: eu tenho um problema na minha frente. Então, os problemas da nossa vida às vezes obscurece, às vezes faz você não ver o horizonte, ter uma visão pequena, ter uma visão muito unilateral, muito curta. Mas o Senhor é aquele que ilumina os nossos caminhos. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra do Senhor. Então aquele que está na palavra do Senhor, ele tem o seu caminho iluminado, ele tem as suas decisões claramente, ele tem as suas decisões corretas, porque o Senhor está no controle de todas as suas decisões. 3.2, ele é aquele que dá o quê? Força.
o 3.2 aqui, ó. O salmista declara que o Senhor é a sua força. Então o Senhor é o que? A sua força. O salmista ele expressa no Salmo 40 novamente. Vamos ler aqui o Salmo 40 novamente. Já deixei marcado, deixei, tá aqui, ó. O versículo 2 do Salmo 40. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pois os meus pés sobre uma rocha firmou os meus passos. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Então, dar força, o 3.2, lendo aqui o top 3.2, está nesse contexto de que o Senhor é aquele que nos dá força, Ele é a nossa força, né? Então, dar força é isso, é colocar você firme, né? É colocar você em posição firme, posição que segura, pode vir vento, do jeito que for, você está firme. Então colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, me fortaleceu, me colocou em posição firme, em posição que o vento não derruba mais. Né? Nós vemos aquela casa que estava edificada sobre areia, né? E sopraram vento, veio a chuva, correram rios, combateram aquela casa e foi grande a queda daquela casa. Mateus 7, a partir do versículo 24. Mas aquela casa que estava edificada sobre a rocha, veio o vento, veio a chuva, veio a água, combater aquela casa e ela permaneceu firme. Por quê? Porque estava edificada pela rocha, estava o quê? Firmada pelo Senhor. Se a sua casa estiver edificada sobre a rocha, se você estiver firmado no Senhor, não tem tempestade, não tem problema, não tem dificuldade que possa te derrubar ou tirar da presença do Senhor. Não tem pandemia, não tem nada que possa te tirar da presença do Senhor ou te derrubar no combate. Sabe por quê? Porque você está firme. O Senhor é aquele que nos fortalece, que nos firma. Né? Esperei no Senhor com paciência, Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Então, está com Deus, irmão? Está no esconderijo do Altíssimo, está firme, não tem tempestade que possa derrubar, não tem tempestade que possa te mover, não tem nada que possa, né? Porque Deus está contigo. Finalizando, o 3.3 vai falar sobre que Jesus também aqui está colocando que ele é a pedra angular, né? O salmista declara no versículo 22 que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. A pedra de esquina ou pedra angular é aquela que une duas paredes de um edifício, né? A pedra angular também se refere a pedra mais importante. Então essa pedra angular, Jesus, quando diz que Ele é a pedra angular, como nós já aprendemos muito, né? Aqueles que gostam de vir na doutrina com o nosso pastor, ela é aquela pedra de esquina, nosso pastor Antônio Larentes, ela é aquela pedra de esquina que alinha todas as demais. Ela é a pedra mais importante, ela é a pedra aprumada e alinhada, ela é a pedra certa, ela é a pedra modelo, ela é a pedra exemplo, é a partir dela que segue as outras. Então não existe um alinhamento da construção sem aquela pedra. Por isso que Paulo falou, eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Se eu não me engano, 1 Coríntios 3:10 por ali. Se eu não me engano, ele ainda fala assim: eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento, o qual é Cristo, e outro edifica sobre ele. Então o fundamento, a pedra angular é Cristo, mas veja cada um como edifica sobre ele. Por quê? A construção tem que ser alinhada na pedra fundamental, tem que ser alinhada na pedra de esquina. Toda a construção, todo o evangelho, ele tem que ser baseado em Cristo. Ele tem que ser baseado na esperança de Cristo, no amor de Cristo, na bondade de Cristo, na benignidade de Cristo, na graça de Cristo, na misericórdia de Cristo. Tudo isso tem que estar em nós. Efésios 2:20, uma das referências que o autor colocou aqui,
diz assim, que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Então ele é a pedra que alinha o seu evangelho, que ordena o seu evangelho, que proporciona o seu evangelho. Qualquer evangelho por aí que não estiver alinhado, que não estiver fundamentado, que não estiver baseado nos ensinamentos de Cristo, está errado. Mas nós glorificamos a Deus que nós estamos nessa construção da qual o apóstolo Paulo lançou, né? Aqui diz que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, Efésios 2:20. Então nós estamos fundamentados nos ensinos de quem? Dos apóstolos e dos profetas refere ao Antigo Testamento, dos apóstolos ao Novo Testamento, o ensinamento de Cristo. Então que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs, que nós continuamos dando glória a Deus e sendo abençoado por Cristo, sendo protegido, estando dentro dessa proteção abençoada do Senhor. Que Deus abençoe, e as revistas seguintes já estão disponíveis para quem quiser pegar, que o próximo semestre está chegando. Muito obrigado, Deus abençoe.